Olá! Neste vídeo vamos fazer uma rápida revisão de números complexos e você vai conhecer a fórmula de Euler, que vamos utilizar em nosso curso no tratamento de equações lineares de ordem superior. Eu quero começar lembrando a você a forma cartesiana de um número complexo. Um número complexo sempre pode ser escrito na forma x mais i vezes y, em que x e y são números reais e o símbolo i representa a unidade imaginária, raiz de -1. Em certas áreas da engenharia, como a engenharia elétrica, por exemplo, a unidade imaginária é representada como j. Isso porque lá o i é reservado para representar a corrente elétrica. Mas aqui neste vídeo e nos demais eu vou usar o símbolo i para representar a unidade imaginária. O x é um número real, ele é denominado parte real do complexo Z, e o y também é um número real, ele é denominado parte imaginária do complexo Z. Todo número complexo, portanto, ele é totalmente especificado por dois números reais, x e y, sua parte real e sua parte imaginária. Isso sugere a possibilidade de você representar números complexos através de pontos de um plano, tendo um eixo associado à parte real e outro eixo associado à parte imaginária. Esse plano é conhecido como plano de Argand-Gauss. Então, cada ponto deste plano está associado a um número complexo. E as coordenadas desse ponto, portanto, x e y, são associadas, respectivamente, à parte real e à parte imaginária de um número complexo. Estou me referindo aqui, naturalmente, às coordenadas cartesianas do ponto, ok? Então, cada número complexo está associado a um ponto do plano e vice-versa. Cada ponto do plano está associado a um número complexo. Vamos agora rapidamente recordar o conceito de conjugado complexo. Para cada número complexo da forma x mais y, existe um outro número chamado conjugado de z, denotado por z barra ou z asterisco, as duas notações são comuns, e esse conjugado complexo corresponde a x menos y, ou seja, isso corresponde a trocar o sinal da parte imaginária de z. Como isso seria representado então no plano de Argand-Gauss? Para todo número complexo da forma x mais y, você terá um ponto de coordenadas x e y no plano. O conjugado complexo desse número vai corresponder, então, a outro ponto do plano, de coordenadas x e menos y. Ou seja, os pontos associados a z e z barra vão ser simétricos em relação ao eixo dos reais. Uma vez que existe, então, a possibilidade de representarmos números complexos através de pontos de um plano, e é possível localizar estes pontos do plano usando coordenadas cartesianas, por que não usar um outro sistema de coordenadas qualquer? Por exemplo, coordenadas polares. Você pode então usar a distância deste ponto Z até a origem, vamos chamar ela aqui de ρ. Esse ρ é chamado de módulo do complexo Z, e você pode usar um ângulo, que aqui eu vou chamar de θ, entre o segmento que vai desde a origem até o ponto Z e um eixo de referência, que, comumente, é o eixo dos reais. Para ser mais exato, é o semi-eixo positivo dos reais. Esse ângulo θ é denominado ângulo de fase ou simplesmente fase do complexo Z. Ele também é denominado argumento do complexo Z. A relação entre x, y, ρ e θ é a mesma que existe entre as coordenadas cartesianas e as coordenadas polares. X é a projeção daquele segmento de comprimento ρ com o cosseno de θ, e o y é a projeção deste mesmo segmento com o seno de θ. Substituindo então estas expressões de x e y escritas em termos de ρ e θ na forma cartesiana do complexo Z, a gente obtém esta expressão aqui, que nos dá Z agora em termos de ρ e θ. Você pode colocar ρ em evidência e escrever o Z desta forma. Você obtém então a chamada forma trigonométrica de representação de um número complexo. Ela também é chamada de forma CIS, CIS.
que é uma referência à estrutura da parte angular, da parte da fase do complexo Z. Assim como na forma cartesiana, você obtém o conjugado complexo de Z trocando o sinal da parte imaginária. Observe que isso é equivalente a você trocar θ por menos θ. De fato, se a partir da forma trigonométrica de Z você trocar θ por menos θ, você obtém isso daqui. Mas o cosseno é uma função par. Cosseno de menos θ é igual a cosseno de θ. Por outro lado, o seno é uma função ímpar. Seno de menos θ é igual a menos seno de θ. Com isso, a gente vê claramente que a conjugação complexa é equivalente a eu trocar o ângulo de fase θ por menos θ. Você vai ver agora uma terceira possibilidade de representação de um número complexo. Ela é obtida a partir da representação trigonométrica com a utilização da chamada fórmula de Euler. Ela nos diz que aquela parte angular, aquela parte da fase cosseno θ mais i seno θ, pode ser escrita como uma exponencial de um número imaginário iθ. Lembrando, que θ é um número real, portanto i vezes θ é um imaginário puro. Daqui a pouco você vai ver uma justificativa para essa fórmula de Euler. Combinando então a forma trigonométrica de um número complexo e a fórmula de Euler, você obtém a chamada forma exponencial ou forma fasorial de representação de um número complexo. Fasorial se refere à fase, a ângulo de fase. Todo número complexo pode, então, ser escrito nesta forma, na forma exponencial. Assim como na forma trigonométrica, se você tem o número complexo z escrito na forma exponencial, para obter o z-barra, para obter o conjugado complexo de z, você troca θ por menos θ. Lembre-se de que aqui, tanto ρ quanto θ são números reais. Antes de mostrar a você algumas aplicações da fórmula de Euler, que vai ser especialmente útil aqui no nosso curso de equações diferenciais, eu quero mostrar a você uma justificativa para esta fórmula. Meu ponto de partida dessa justificativa é a função exponencial real. Vamos considerar, então, uma função exponencial de x, ou, mais especificamente, a sua expansão em série de Taylor, na verdade, série de Maclaurin, em torno de x igual a zero. Talvez você já tenha visto ou vai ver em breve esta expansão em série no seu curso de cálculo numérico. Eu não vou entrar em detalhes, então, sobre essa expansão aqui. Eu vou tomar ela como ponto de partida. Escrever essa série até a quinta ordem é suficiente para o que eu quero mostrar aqui. Imagine que seja possível extrapolar essa série para um número imaginário, ou seja, fazer x igual a iθ. Observe que temos aí, com esses termos, uma sequência de potências crescentes de i e θ. Vamos examinar mais de perto o que acontece com essas potências de i. I elevado a zero é igual a 1. I elevado a 1 é o próprio i. I ao quadrado, por definição, é menos 1. I ao cubo, por sua vez, pode ser escrito como i vezes i ao quadrado, portanto, menos i. I à quarta corresponde a i vezes i ao cubo, portanto, é igual a 1. Observe que voltamos ao valor 1. E, portanto, a partir daqui, as potências superiores de i vão repetir este mesmo padrão. 1, i, menos 1, menos i, 1 de novo, e assim por diante. Se você olhar para o plano de Argand-Gauss, você vai ver o seguinte. Partimos do ponto 1, na parte positiva do eixo real. Vamos para i, na parte positiva do eixo imaginário. Em seguida, para menos 1, agora na parte negativa do eixo real. Próximo ponto é menos i, na parte negativa do eixo imaginário, para finalmente voltarmos ao 1. Vamos agora encaixar estas informações na nossa série. O i é ele mesmo, i ao quadrado é menos 1, i ao cubo é menos i,
e a quarta é igual a 1, e a quinta é igual a i, e assim por diante. Esta série, então, vai ter termos reais, sem o i, e termos imaginários, com o i. Agrupando os termos reais, você tem isso daqui. E agrupando os termos imaginários, você tem isso daqui. Observe que neste primeiro parênteses aqui, você tem os termos de potências pares de θ. E isso forma uma série, que corresponde à série da função cosseno de θ. Já neste outro parênteses aqui, você tem os termos em potências ímpares de θ. E isso corresponde à série da função seno de θ. Você obtém, assim, a fórmula de Euler. Exponencial de iθ equivale a cosseno θ mais i vezes seno de θ. Em nosso curso, exponenciais de números imaginários e exponenciais de números complexos vão aparecer naturalmente no processo de solução de equações lineares. No entanto, antes de voltarmos às equações diferenciais, eu queria ainda mostrar para você algumas outras aplicações da fórmula de Euler. Ela é muito útil, por exemplo, na demonstração de certas identidades trigonométricas. Você deve lembrar daquelas expressões de cosseno de A mais B, seno de A mais B, que aprendeu lá atrás. Pois é, usando a fórmula de Euler, é possível demonstrar essas identidades sem fazer uma figura. O que seria, então, exponencial de i vezes A mais B? Por aplicação direta da fórmula de Euler, isso é equivalente a cosseno de A mais B mais i vezes seno de A mais B. No entanto, por outro lado, a exponencial de i vezes A mais B pode ser escrita como produto de duas exponenciais, a exponencial de IA e a exponencial de IB. Se você aplicar agora a fórmula de Euler a cada uma dessas exponenciais, você vai obter o seguinte. Concorda? O próximo passo, então, é aplicar a distributividade da multiplicação em relação à adição. Você obtém estes quatro termos. Nesta parcela aqui temos i ao quadrado, que equivale a menos 1. Você tem aí, então, duas parcelas reais e duas parcelas imaginárias. Agrupando as parcelas reais e agrupando as parcelas imaginárias, você obtém isso aqui. Por um lado, então, a exponencial de i vezes A mais B é igual a isso aqui. Por outro lado, é igual a isso aqui. Mas, para que essas duas expressões sejam iguais, você está igualando dois números complexos. Isso significa dizer que a parte real de um tem que ser igual à parte real do outro. E, ao mesmo tempo, a parte imaginária de um tem que ser igual à parte imaginária do outro. Obtemos, então, aquelas duas velhas conhecidas, as duas identidades trigonométricas, uma para cosseno de A mais B e a outra para o seno de A mais B. Tem um outro aspecto da fórmula de Euler que eu acho que vale a pena comentar aqui. É que a fórmula de Euler ela abre a possibilidade de você representar as funções trigonométricas básicas, o seno e o cosseno, como uma combinação linear de exponenciais imaginárias. E isso pode vir a facilitar a sua vida em certas situações. Partindo, mais uma vez, da expressão da fórmula de Euler, você pode escrever a expressão do seu conjugado complexo. Basta trocar θ por menos θ. Se você agora somar essas duas equações, vai obter o seguinte. Do lado esquerdo, a soma das exponenciais. Do lado direito, os termos em seno se anulam e os termos em cosseno se combinam. Em seguida, você pode resolver para o cosseno de θ e expressar o cosseno de θ em termos desta combinação de exponenciais. Se você agora calcular a diferença entre essas duas mesmas relações, do lado esquerdo você tem a diferença entre as exponenciais. Do lado direito, agora são os termos em cosseno
que se anulam, e os termos em seno se combinam. Agora é só resolver esta expressão para o seno e expressar o seno em termos da diferença dessas exponenciais. Ou seja, tanto o cosseno quanto o seno podem ser escritos em termos de combinações lineares, destas combinações lineares aí de exponenciais de um número imaginário. Tendo em vista as relações que a gente acabou de obter, perceba que existe uma relação muito estreita entre as funções trigonométricas seno e cosseno e as funções hiperbólicas seno hiperbólico e cosseno hiperbólico. O cosseno hiperbólico de U corresponde a esta combinação linear de exponenciais reais. Já o seno hiperbólico de U corresponde a esta outra combinação, das mesmas exponenciais. Observe a semelhança entre o cosseno hiperbólico de U e o cosseno trigonométrico de θ. Observe a semelhança entre seno hiperbólico de U e o seno trigonométrico de θ. Mais ainda, na expressão do cosseno hiperbólico de U, faça U igual a Iθ, você obtém exatamente a expressão do cosseno de θ. Por outro lado, fazendo U igual a Iθ na expressão do seno hiperbólico de U, você vai obter o que equivale a I vezes o seno trigonométrico de θ. Vou deixar para você como exercício verificar essas duas identidades e mais duas, usando as expressões de cosseno θ e seno θ em termos de exponenciais. Você pode demonstrar, por exemplo, que cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ é igual a 1. Da mesma forma que, usando as expressões de cosseno hiperbólico de U e seno hiperbólico de U em termos de exponenciais, você pode demonstrar que cosseno hiperbólico ao quadrado de U menos o seno hiperbólico ao quadrado de U é igual a 1. O cálculo de integrais é uma possível situação em que você pode vir a utilizar estas expressões aí de cosseno e seno em termos de exponenciais. Vou usar como exemplo esta integral daqui. Você poderia pensar em fazer essa integral usando, por exemplo, integração por partes. É possível. Mas vamos fazer de uma outra maneira. Vamos usar aí a fórmula de Euler, essencialmente, essas expressões do cosseno, no caso, em termos de exponenciais. Calcular integrais de exponenciais geralmente é mais fácil do que calcular integrais envolvendo cossenos e senos. Então vamos fazer essa tentativa. O cosseno de θ corresponde a isso daqui. E o cosseno de 2θ corresponde a isso daqui. Agora é álgebra, né? Expandindo esse produto, colocando ali em evidência o fator 1/4, assim como no caso das exponenciais reais, o produto das exponenciais corresponde a uma exponencial com os expoentes somados. Com isso, você pode escrever a expressão em termos disso daqui. Cada parcela dessas tem a forma de uma exponencial de um lambda vezes θ, em que lambda é uma constante. Não importa se lambda é real, complexo ou imaginário, a primitiva da exponencial de lambda θ vai ser a própria exponencial com o fator 1 sobre lambda. Portanto, você obtém estas primitivas. Você pode então agrupar as exponenciais relativas a 3θ e as exponenciais relativas a θ, obtendo essa expressão daqui. Porém, esse primeiro parênteses corresponde a 2i vezes seno de 3θ. E este segundo parênteses aqui corresponde a 2i vezes seno de θ. Após as devidas simplificações, você obtém este resultado aí, para esta integral. Para concluir, então, coloquei mais uma vez aí a fórmula de Euler na tela. Essa fórmula vai ser importante para nós no tratamento de equações diferenciais lineares de ordem superior. No processo de resolução dessas equações, estas exponenciais de números imaginários, de números complexos, vão surgir naturalmente.
E com a fórmula de Euler você vai poder interpretar as soluções, né, reescrever as suas soluções em termos de senos e cossenos. Por hoje é só. Até o próximo vídeo.